Olá, meu nome é Douglas Lima, sou estudante de Engenharia Civil pela Universidade Unicelv, no Polo de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. E nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a maquete que desenvolvi como parte do Seminário Interdisciplinar 8, voltado ao estudo do comportamento estrutural de uma viga biapoiada com balanço. O principal objetivo dessa maquete, dessa construção, desse seminário foi entender na prática como as estruturas longitudinais e transversais influenciam na resistência da viga aos momentos fletores e esforços cortantes. Tá bom? Essa maquete foi uma forma de visualizar de forma física o que estamos estudando nas disciplinas de estruturas de concreto armado, estatística das construções e resistência dos materiais. A viga construída tem 40 centímetros de comprimento, sendo 30 centímetros apoiadas nos biapoios e 10 centímetros em balanço. Os dois pilares têm 20 centímetros de altura cada um, por 2,5 de largura. Tá? Toda essa estrutura foi feita com madeira e fixada com parafusos e uns Lzinhos metálicos para dar sustentação, para ficar mais firme e a gente poder fazer todo o balanço dela com mais tranquilidade, sem que ela se desmonte ou quebre. A base também tem 40 centímetros para acompanhar o comprimento total da nossa viga. As estruturas metálicas foram substituídas por duas cordas de nylon, uma na parte superior para representar a estrutura negativa e uma na parte inferior para representar a estrutura positiva. Durante o experimento, eu apliquei uma carga concentrada aqui no meio da viga, né, e depois apliquei distribuídas, mas a que deu mais resultado foi a carga concentrada, né, no centro do pilar, do biapoio, né, no centro do vão, e como previsto ela apresentou um momento fletor positivo, né, com a necessidade de uma armadura na parte inferior, que é essa parte de baixo aqui, que quando a carga é apoiada aqui, quando a carga é exercida, o concreto faz a parte dele de resistência à compressão e a ferragem vai fazer toda a parte dela de resistência à tração. Então, quando ela é solicitada, ela vai fazer essa deformidade, que fica mais visível agora. Por isso que nessa parte de baixo, na estrutura positiva, tem que ter mais ferragens, né? Ou um ferro mais grosso. Por isso que geralmente nas projeções a gente aumenta a quantidade de ferros de armadura, estrutura metálica na parte de baixo, para justamente ela ter a resistência à tração aumentada, né? Por sua vez, na parte em balanço, esse aumento de ferragem e aumento até da dimensão, do diâmetro dos ferros utilizados na projeção, ela tem que ser utilizada na armadura negativa, na parte de cima, não na parte de baixo. Essa é a diferença da viga em balanço. A parte biapoiada tem que ser na parte de baixo e na de balanço na parte estrutural de cima, né? E os pontos dos esforços cortantes, eles agem mais próximo aos pilares. Então, nesses pontos, próximo aos pilares, no biapoio, é onde a gente tem o maior esforço cortante quando a carga é solicitada sob a nossa viga. Explicando de uma forma mais didática, essa aqui é a nossa viga, os nossos dois pilares, dimensão de 25 de distância na via apoio e dimensão de 10 na nossa viga em balanço. Aqui tem uma carga sendo aplicada em cima da nossa viga. Nisso aqui a gente vai gerar dois aspectos, que é o esforço cortante e o momento fletor. Tá? Na parte cortante, na parte do esforço cortante, como o gráfico mostra, aqui nós temos dois pontos onde tem maior esforço cortante, que é onde tem o encontro dos pilares com a viga. Aqui nas setinhas vermelhas simbolizam as duas energias, as duas cargas, sendo a do pilar jogando para cima e a da nossa viga jogando para baixo, onde elas se encontram e formam um momento tesoura, como a grosso modo falando, que é o esforço cortante, porque elas se encontram e geram esse corte, essa força aplicada neste momento aqui, que é o principal.
é onde tem um momento cortante mais forte, como o gráfico aqui mostra. Depois, no meio da viga, ele chega a zero, por causa do biapoio, ele zera, e na parte em balanço também ele zera, no final. Sendo que o esforço cortante maior também é neste outro ponto aqui, ó, que é o outro lado da parte em balanço, que é onde tem a fixação do nosso pilar. A parte do nosso momento fletor, aqui, em vez de usar a parte positiva para cima e a negativa para baixo, eu botei a positiva para baixo e a negativa para cima para ficar mais exemplificado para vocês, que seria o quê? O nosso ponto máximo de momento fletor na nossa bacia biapoiada. Quando a carga solicitada é aplicada em cima da nossa viga, ela gera esta bacia. E este ponto, o ponto central, que é onde tem o corte, o encontro do esforço cortante, é o nosso ponto máximo de momento fletor. E também esse ponto máximo de momento fletor também é encontrado no pilar, no segundo pilar, antes da viga em balanço. Seria mais... Esse daqui seria a ilustração gráfica, para melhor entendimento. Espero que tenha ficado bem explicado para todos. Esse é o nosso seminário 8, interdisciplinar da Uniaselv. Espero que tenham gostado, dê para ter entendido uma boa parte de como funciona uma viga bem apoiada em balanço, né? Desde a maquete, que está dentro dos parâmetros do seminário, como a instrução no quadro gráfico aqui também. Sobre os resultados, na prática, eles nos mostram o que nós aprendemos na teoria, que o concreto resiste à compressão, mas não é muito resistente à tração, e por isso a gente usa aço nas regiões mais tracionadas, que seriam as partes inferiores na via apoiada e na embalanço na parte superior. Uma coisa que não foi apresentada no trabalho foi a questão dos estribos, que os estribos geralmente eles ajudam na parte de resistência a cisalhamento, né? E eles são dispostos em toda a viga, né? Geralmente, em construções, quando vamos fazer a parte mais próxima, onde tem o esforço cortante, é onde tem geralmente o mais desgaste do cisalhamento, e é onde nós colocamos mais estribos, ou seja, estribos com menos distância, menos intercalo de um ao outro. E aqui no meio, ele é mais utilizado num espaçamento um pouco maior, só para manter a armadura no seu local adequado, vamos dizer assim, para que ela não saia da onde ela deve ficar, para que fique na sua posição adequada, né? Geralmente, em construções como do Burger King, geralmente eles usam 10 de espaçamento, 10 centímetros de espaçamento no começo das vigas e no final delas, ou próximos aos pilares, e onde fica um vão muito grande, eles usam de 20 em 20 centímetros. Isso na prática, né? E com isso a gente conclui que essa experiência reforçou o quanto é importante a gente entender o comportamento real das estruturas, e essa maquete nos ajudou a visualizar melhor os conceitos e mostrou que o posicionamento correto das estruturas é essencial para garantir a segurança e o desempenho das vigas em concreto armado. Essa foi uma atividade que, ao meu ver, contribuiu muito para consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso e todo o aprendizado que nós tivemos ao longo desse semestre. Queria só agradecer a universidade, agradecer a todos aí pelo tempo dedicado. Espero que isso contribua para o conhecimento de todos, para o crescimento profissional de todos também nas suas áreas, na área de engenharia civil e construção. E uma boa tarde a todos.